É o 100 Anos de Solidão, a série da Netflix aí que foi gravada sob a maldição do Gabriel Garcia Marques. Os filhos do Gabriel Garcia Marques autorizaram fazer e todos os nós foram atados novamente. Todos nós esperávamos alguma coisa, né? De um livro fantástico do 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques, né? E o autor não queria de jeito nenhum que fizesse. Isso é óbvio, todo mundo já sabe. Então, para todo mundo que já leu o livro, é muito legal ver os nomes e a memória da gente, porque eu li há muito tempo. E o Melquiades, que é o cigano. Então, eu só vou, acho que, dizer uma coisa. Esse primeiro episódio, lembrando do livro, tem o começo do livro, toda aquela história, né? Se não me engano, o começo aqui, eles optaram por 100 anos de solidão. No final, a Macondo é destruída, ela dura 100 anos, né? Tem um lance lá das formigas, uma invasão de formigas, e nasce o primeiro bebezinho com rabinho de porco. Então, é a última coisa. Então, começa uma imagem de formigas, começo do episódio. Isso, olha lá, tem a formiguinha. Formiguinha. A trilha parece interessante aqui. Interessante, né? Aí, ó, na cama. Olha lá, ó. Barriga de grávida, morta. Eu imagino que acabou Macondo aí, também não fica claro. E dá pra ver que as coisas estão todas abandonadas. E isso que eu também não entendi, ó. Tá lá o protagonista, tudo acabado. Deve ser o final do livro isso. E ele tá olhando lá o Ouroboros aí, como se fosse o final, a coisa, sabe? Porque me parece, né? Corrija se estiver errado, enganado. Eu vi algum comentário dizendo uma coisa sobre que a Macondo, e mesmo assim também fala que no princípio as coisas careciam de nome, não havia nome suficiente para nomear, que é a fundação de Macondo, né? E então é como se fosse uma gênese, o Apocalipse termina. Então essa história, ela tem a ver com o mundo, né? O nascimento das coisas da humanidade, o berço da cultura, então a vinda da ciência. Então essa coisa que o protagonista se apaixona pela ciência, depois ele esquece da família, os filhos vão crescendo, e tem essa coisa do realismo fantástico. A crítica é que, eu vou jogar lá para frente porque a gente não pode assistir. Esse ator tá muito interessante, o pessoal tá acusando que os atores não marcam nem nada, que tá chinfrim, tem toda a razão, tá muito fraca. O que acontece? Ó, tem uma festa lá, ele casa, isso, a festa é a festa de casamento do Aureliano Arcádio Buendia, eu sempre confundo, não sei muito bem a ordem. Aí tem um porco no chiqueiro. Então tem uma maldição, assim como eu falei, a maldição do Gabriel Garcia Marques, que não pode. Então ele ameaça, depois que ele casou, ele vai para a lua de mel, né? Noite de núpcias, ele vai ter relação sexual com a mulher e ela tá de cinto de castidade. Porque a mãe dela falou, porque eles eram primos, né? A Úrsula e o Aureliano, é isso? Posso estar errado. Eram primos, se casasse, assim, a gente sabe, né, que os antigos acabavam casando, eles se gostavam. Então o narrador fala isso. Iria nascer com uma deformidade, alguma coisa. No caso, rabinho de porco. Então, tá aqui, isso. Aí ele respeita ela. Aí ele tem lá isso na vila onde eles moram. Ele leva o galo dele para a briga de galo. E o galo dele mata o galo do outro, desse outro cara aqui.
E daí o cara tira sarro pra ele e fala assim, por que você não vai pra sua casa e come sua mulher? Aí ele fala, vai pra sua casa, pega arma, que hoje eu vou matar você. Aí ele vai puto pra casa dele, a mulher dele, a Úrsula, tá falando com não sei qual é a personagem, e ele vai, entra na casa que ele mora, olha lá, ó, eu vou te matar. Isso aqui eu pus em português, né? Aí ele sai, tudo no óleo, e fala, ih, vai ter briga. Aí ele chega tá chegando na casa dele. Só quero mostrar a cena que eu quero criticar. Não criticar no sentido, anda logo, eu não posso ficar correndo isso aqui, porque aí eles me bloqueiam. Eu vou tentar botar essa cena inteira. Ó, ele vai pegar a zagaia atrás da porta. Ah, a zagaia, ó, pegou a zagaia. E aí que no livro a gente gosta da coisa. O que acontece? A gente já sabe, a gente já leu o livro. Ih, tô derrubando o café aqui. Ele vai matar o cara, que ele vai jogar. Na descrição do livro é muito bonita. Olha, eu li há mais de 20 anos isso aí. Há 30 anos. Quase 30 anos que eu li isso daí. A gente sempre comentava, lembrava. Ele pega a lança e no livro, eu vou falar mais ou menos, porque eu não reli isso nem nada. Ele pega a lança e ele joga como os antepassados dele jogavam para caçar essa coisa, a zagaia. Ele joga e pega no pescoço do cara e ele mata o cara. Ó, o cara tá com um facão, umas coisas assim, e ele vem com a zagaia. Agora, ó, olha assim, eu vou tentar pôr longe de novo. Pronto. Não é nada demais essa cena. O que eu quero dizer é que estão acusando que precisava eu li algumas críticas falando que o Pedro Páramo, dos anos 60, que foi filmado, eu vi, tem aqui no YouTube. Realmente não dá certo. Não deu certo o Pedro Páramo, que foi filmado nos anos 60. Essa versão do Pedro Páramo aqui da Netflix está muito boa. Tá linda, a fotografia é linda. A gente entende até melhor do que o livro, óbvio, né? A gente vê os atores encenando, revê ele de novo. Então tem mensagens que o audiovisual é muito mais prático para entendimento do que o livro com a imaginação. O Pedro Páramo da Netflix está legal, essa versão. Mas a anterior, dos anos 60, não rolou. Então, falando que essa montagem, essa adaptação do 100 Anos de Solidão é que nem o Pedro Páramo dos anos 60, não deu certo. Eu imagino essa cena, estou gravando esse vídeo para comentar só isso. Eu acho muito positivo, é uma conquista para a Colômbia, para a gente que queria ver uma adaptação do 100 Anos de Solidão para uma série. Então, uma vitória. Muito legal. Quero assistir com calma os 8 episódios. O ideal seria reler o livro, tudo certinho. Mas o que eu quero dizer é que essa cena, imagine, ele vai para casa, abre a porta, pega a zagaia, sai, já mostra ele chegando, o cara puxa 2 facões, ele vira, atira, pega no pescoço, o cara cai duro no chão. Eu imagino que essa cena, esse vilarejo, deveria estar tudo escuro e o protagonista, quando pega a lança, a descrição do livro, associa o ato dele como os antigos caçavam isso. É o herói do herói do herói. Então, eu imaginava a coisa do Realismo Fantástico, por exemplo, essa cena, ao meu ver, deveria demorar muito para jogar essa lança. Essa lança deveria vir do escuro. Ele deveria ter uma supervisão de ver o cara muito longe. Como se o cara estivesse dando risada, achando que ele não veio pro duelo, alguma coisa. E ver ele muito de longe, talvez com uma tocha, num lugar muito longe. E ele atirasse de lá, do escuro, a lança. Atravessasse as pessoas, todo mundo, as pessoas ficassem assustadas e pegasse
o pescoço dele, sabe? É como... talvez até saísse um pouco da descrição do livro, pegando a analogia que o narrador conta, colocasse, sabe? Então é meio isso que eles estão falando, que era melhor, eu vi uma crítica que falava assim, era melhor se errasse para o bizarro, do que tentar fazer a coisa como tá, nenhum ator, nenhum personagem, as cenas não estão acontecendo, no livro elas acontecem, dá uma baita emoção na gente. Então, independente de que é muito difícil adaptar todas essas questões, o tratamento que foi feito para a cena foi uma coisa provinciana, comum, chinfrim. Sendo que, eu lembro, qualquer pessoa que leu que ele mata o cara, aí ele volta para a casa dele, olha lá, a cena continuando, o cara tá morrendo ali. Eu não gosto também que caçou de ator, nem falar, lá, não sei o que. Não, porque nós, que somos artistas e atuamos e tentamos fazer esse ofício de arte que é atuar, é muito difícil fazer o filme, é muito difícil adaptar um roteiro. Então eu não gosto de crítica maldosa, ficar caçoando do ator, caçoando. Não gosto. Não suporto, aliás. Né? Então eu acho que tem muita dignidade, tá muito legal tudo isso daí. Só que eu imaginava diferente. Aí ele vai para casa dele e fala para a mulher. Olha lá, a zagaia é cheia de sangue e ele fala assim, eu não tô nem aí se vai nascer, né, uma criança da gente com rabinho de porco. Se nascer a gente vai criar iguana. Mas ninguém vai mais morrer por nossa causa. Aí ela tira o cinto de saco. Se parir iguanas, vamos criar iguanas. Mas não haverá mais mortos nesse povoado por culpa nossa. Não haverá mais mortos nesse povoado por culpa nossa. Aí o que acontece? Ela tira a roupa, tá com o cinto de castidade e rola um sexo. Aí ele é absolvido, no caso, pelos juízes locais, porque foi uma morte de honra, justificada, né? De honra num duelo. Tanto ele quanto o outro, né? Foi para defender a honra, aquelas coisas. Você precisa de um bom trago para pôr fim nele. Resumindo, esse vídeo termina aqui, porque uma coisa é a crítica ficar falando um monte de coisa. Mas mesmo assim, eu tô ansioso. Tinha um personagem que andava um monte de borboleta voando por cima dele, tinha personagem que flutuava, que levitava, o cara bem dotado lá que volta, então mostra ele que ele transa com a Pilar Terneira, é uma coisa assim, que é amiga da mãe. A gente tá vendo, a história está sendo contada, é muito legal lembrar do livro. Mas a gente precisa dessa coisa épica do herói, a gente precisa do realismo fantástico. A Tailândia, a Índia usam sem medo efeito especial e mesmo coisas às vezes meio chinfrim, estão indo muito melhor do que a Colômbia fazendo realismo fantástico. Na verdade, né? Então, da Tailândia que eu gosto é Família Analógica, é uma série aqui da Netflix. Esse outro que chamou Amanhã e Eu, que eu comentei outro dia num vídeo aqui, assim, andando assim, comentando, esse Amanhã e Eu tem, eu não sei se 4 ou 5 episódios, e não é bom, lembra realmente Black Mirror, lembra? Com a cultura da Tailândia. O que eu comentei lá é um episódio que é o Buda digital, uma coisa assim. E é interessante, mas também é cheio de problema. Mas a cultura tailandesa é muito legal, aparece. Eles não têm medo da ficção científica, fazem umas coisas, investiram grana. É muito legal a Tailândia. Mas não é uma adaptação de um livro assim esperado, né? Que eu saiba, é um trabalho autoral ali, deve ter vários roteiristas, esse da Tailândia. E a Índia, um que eu gosto muito é RRR Indie. É muito longo, é um filme dividido em 2 partes. Esse tem efeitos especiais e era aquilo que eu queria ver
no 100 Anos de Solidão. Eu queria ver aquelas loucuras dos caras sair, que nem chinês, sai voando, correndo, os caras muito fortes, tira a pessoa, joga longe. Eu queria ver essas coisas. E não tem nada, é quase que um documentário. Maldade, não é isso. Não é isso, né? Então é isso. São referências e o filme, ou a série. Mas eu vou assistir e depois eu acho que eu vou tentar reler o 100 Anos de Solidão. Não sei como é o que eu vou fazer, né?